chuchuzitos do Papo de Gel, Satisfaction, ou para quem não fala inglês, satisfação. Temos aí para mais uma aula de Geodelícia, aula linda, 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 porque a gente vai falar dela, Venezuela. Sim, é uma aula que centraliza as discussões em cima de um dos países mais falados, mais comentados da América do Sul nos últimos tempos. E aí, primeira coisa, dois recados aqui importantes. A aula vai ser um pouco mais longa, tá? Porque eu sempre planejo a aula para meia hora e demoro 2, 3 horas falando. Eu gosto de falar. Mas enfim, esse é o primeiro recado. Segundo recado, talvez mais importante, é uma aula datada. Estou gravando ela no segundo semestre de 2024. Então talvez, dependendo do momento que vai ver essa aula, algumas coisas já tenham mudado e tal, mas de forma, né, esporádica eu vou atualizando a aula. Já vou deixar aqui, tem uma outra aula vinculada sobre a questão de Esequibo, mas eu vou pontuar ela em um certo momento aqui do nosso percurso venezuelano que a gente vai fazer. Certinho? Vamos dar-lhes para não tomar-lhes? Então, bora! Começamos aqui com um contexto venezuelano. Primeira coisa, olha só, coloquei aqui, né, indicação de PIB, população, PIBzito, 482 bilhões de dólares, tá? É bom, mas não é uma maravilha. E uma população de mais ou menos 28 milhões de pessoas. Já diminuiu alguma coisa. A gente tinha até um tempo atrás uma população de em torno de mais de 30 milhões de pessoas. Reduziu bastante. Dado, a gente vai falar por quê, né? Mas tu sabe que é o fluxo de emigração do território venezuelano. E um ponto importante sobre o território, que eu quero ver com vocês, é o seguinte. A gente tem aqui, coloquei o mapa da Venezuela, tem alguns pontos que são bem importantes, se tu ter uma noção. A capital, Caracas. Caraca, moleque, tá aqui ela. O Lago Maracaibo, essa região aqui já pega essa parte noroeste do país, né, já está pegando Cordilheira dos Andes. E essa região mais ao sul, que vocês estão vendo aqui, ó, pintada de amarelo, é a região do Planalto das Guianas. Certo? Planalto das Guianas. Uma região de maior altitude, faz a divisa ali com o território brasileiro em Roraima, Amazonas e tal, onde está o Pico da Neblina, ponto culminante do Brasil e tal. Mas o fato é que aqui, entre essa parte mais ao norte, elevada como resquícios, né, da Cordilheira dos Andes, e o Planalto das Guianas, corre um rio importantíssimo, que é o Rio Orinoco. Tá aqui ele, ó. Rio Orinoco. E é exatamente nessa área de bacia sedimentar do Rio Orinoco que a gente tem o maior recurso natural da Venezuela, que é petróleo. Chuchuzinhos, aqui tem um ponto importantíssimo. Lembra, a Venezuela, ela é hoje o país com as maiores reservas de petróleo do planeta. Reservas provadas, comprovadas de petróleo. Tá? Então a gente está pensando, tanto é que a Venezuela tem uma quantidade gigantesca de reservas de petróleo, que ela foi membro fundador da OPEP, lá na década de 70, certo? OPEP, não tá ligado? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tá vendo? Tá vendo ali? Olha ali, olha ali, olha ali, tu apertando o like ali, o legalzinho do vídeo. Ah, para, já faz isso agora para não esquecer, né? Aproveita. Mas enfim, tantas reservas de petróleo, que ela é um membro fundador da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e basicamente a gente tem um país altamente dependente das exportações petrolíferas. No momento que a Venezuela ela tem essas reservas, ela vai exportar em grande quantidade. Tanto é que, olha só, 90% das exportações venezuelanas giram em cima de petróleo. Tá entendendo? Então, a gente tem uma fonte de divisas absurdo da Venezuela, que é esse recurso mineral, que é esse combustível fóssil, ok? Então, há um ponto importante que tu vai ter que vai permear a nossa aula, que é a grande, a gigantesca reserva de petróleo que o país tem. E essas reservas se encontram exatamente aonde? Na bacia sedimentar do Rio Orinoco, exatamente nessa região aqui, ó, que a gente tem essas grandes reservas petrolíferas. Então, a região do Rio Orinoco, ela é economicamente importantíssima, porque é ali que tu vai encontrar essas reservas de petróleo, tá? Claro, quero só observar aqui, ó. Vocês vão perceber que na parte oeste, ó, a Venezuela faz fronteira com a Colômbia.
Ao sul temos o Brasil, aqui Roraima, né? Cidade de Pacaraima, famosa, faz divisa aqui com a cidade de Santa Helena, no extremo norte do país. E aqui a leste a gente tem o território da Guiana, onde tem uma região disputada, que é a região de Essequibo, que hoje está em território da Guiana, certo? Mas enfim, aí só para a gente terminar essa parte inicial de contexto, lembro que boa parte do território venezuelano, essa região aqui, ó, digamos, centro-sul da Venezuela. Ok? Centro-sul da Venezuela tá numa região de clima equatorial. Tranquilo? Equatoral não, né? Equatorial. Equatorial, clima equatorial, portanto, floresta equatorial. A gente tem uma porção sul-leste da Venezuela com floresta amazônica. E esta parte mais o centro-norte, a gente vai ter um clima tropical. E a vegetação adaptada, a vegetação que a gente tem nessa região é uma vegetação que a gente conhece como um llanos venezuelano, que lembra muito uma fisionomia do cerrado brasileiro, áreas baixas, espaçadas, perdão, e por aí vai. Certo? Beleza. Nesse contexto geral, só para dar essa base, a gente está pensando num país que tem um PIB altamente dependente do principal recurso natural que possui, que é petróleo. Tem reservas de gás também, enfim, mas basicamente a gente tem uma estrutura econômica, social, organizada em cima exatamente do petróleo. E isso vai ser fundamental para a gente entender algumas coisas. Então vamos começar agora a peleia mesmo, que é o seguinte. Nos anos 80, 90, a gente vai ter uma série de governos que vão aplicar na Venezuela políticas neoliberais. E essa cartilha neoliberal, ela vai fomentar uma série de questões. Então a gente vai ter uma série de revoltas populares extremamente violentas ao longo desse período, né, que a gente está discutindo nos anos 80, 90. A gente vai ter o impeachment do presidente em 92. A gente vai ter a Venezuela pedindo uma série de empréstimos com o Fundo Monetário Internacional. E aí naquela lógica, né, para conseguir pagar esses empréstimos, tu vai ter que seguir a cartilha do FMI, reduzindo gastos sociais. Então tu reduz significativamente os investimentos em saúde, educação e por aí vai, né? E isso vai levar a uma deslegitimação do sistema político venezuelano. E é nesse contexto dos anos 90, especialmente, de governos já perdendo aquela credibilidade, enfim, né? Pô, tu tinha cartilha neoliberal, né, Chuchu? Aí envolve ali Estado mínimo, envolve privatizações, a gente vai ter a redução de políticas públicas, a gente tem uma série de elementos que vai levar a uma insatisfação popular. E nesse contexto dos anos 90 vai surgir a figura do Hugo Chávez. Então, como uma alternativa ao status quo, né? Aquela elite política que dominava o país há décadas e que vinha causando essa insatisfação. Então esse é um ponto importante, entender que no contexto dos anos 90, já, né, resultado de um histórico ali de políticas neoliberais nas décadas anteriores, o Hugo Chávez ele chega como uma alternativa, né, diferente do que vinha se impondo naqueles anos ali na Venezuela, na política venezuelana. E ele como alternativa, quando ele vai ser eleito, né, em 98, a gente tem o início do que é chamado onda vermelha ou onda rosa na América Latina, que é uma sucessão de governos de esquerda, digamos assim, centro-esquerda, que a gente vai ter. Então vai ter Hugo Chávez na Venezuela, ali no final dos anos 90, depois, já no século XXI, a gente vai ter o Lula no Brasil, no primeiro mandato dele, os Kirchner, né, o Néstor Kirchner na Argentina, a gente tem o Rafael Correa no Equador, enfim, Fernando Lago no Paraguai, e por aí vai. Depois muda, questão cíclica, né, de mudanças de governo na América do Sul, na América Latina como um todo. Mas o fato é que quando o Hugo Chávez ele chega ao poder, ele vai gerar uma série de mudanças. Tá? Então a gente começa a ter uma série de políticas que vão ser impostas a partir do momento que o Hugo Chávez se torna presidente venezuelano e que são extremamente importantes. Algumas vão ser bem vistas, outras não, mas o ponto aqui é entender que a gente tem uma prática que vai ficar conhecida como chavismo. E
essa praia, que se conhece hoje como chavismo, né, que a gente vai chamar de chavismo, é pautado num populismo muito carismático do Hugo Chávez. Ele vai ter isso, do carisma, os discursos longos e tal, né? Em alguns pontos lembra muito foi o Fidel Castro em Cuba. E o chavismo, ele é apoiado no que era o que se considerava na época pelo Hugo Chávez de missões bolivarianas, ou seja, uma série de investimentos em programas sociais, né? E de favorecimento da população, especialmente a população mais pobre. Bom, aí tem um ponto importante. Tu lembra que a Venezuela tinha grana para isso. E essa grana estava vindo exatamente do petróleo. Então, lembra que a gente falou? Pô, maior parte do PIB venezuelano vem das exportações de petróleo, certo? Cara, e a maior parte desse petróleo exportado, na época, ia para quem? Estados Unidos da América. Queridão, estava indo para os States, certo? Bom, o fato é que, quando a gente está falando dessa política chavista, isso envolve, né, uma Assembleia Constituinte. A gente vai ter o Chávez criando uma nova Constituição, uma Constituição que vai ser aceita, quando ele chama a Assembleia Constituinte, vai ter um apoio popular massivo para isso. A Constituição é aprovada facilmente. E essa Constituição bolivariana, como ele chama, cara, foi impressa num livrinho pequenininho, né, de bolso. E a ideia de ser uma Constituição pequenininha era que qualquer cidadão venezuelano pudesse levar no bolso, levar para qualquer lugar. Diferente da nossa aqui no Brasil, né, que, cara, ninguém, tirando do pessoal do direito e tal, a gente nem sabe do que é a Constituição. Muitas vezes o pessoal nem sabe que tem, mas enfim, né? Então, aqui envolvia essa Assembleia Constituinte com uma nova Constituição. Vamos colocar aqui, ó, nova Constituição, tá? Nessa nova Constituição, tu tinha uma mudança na questão, por exemplo, das reeleições. As reeleições ficavam indeterminadas, então podia ser reeleito. O mandato presidencial passou de 5 para 6 anos, então isso já estava ali na nova Constituição do Hugo Chávez, claro, favorecia muito mais ele, obviamente, né? A gente teve um investimento pesado em programas sociais, então a gente tinha investimento em questões educacionais, né? Saúde. A gente vai ter a parte relativa à questão de alimentação. Tinha os mercados populares com alimentos vendidos com preço subsidiado, então era muito mais barato. E de novo, mas da onde que vinha essa grana para esses programas sociais, empréstimos do FMI? Cara, lembra que a gente está aqui, ó, graninha vindo do petróleo, exportação de petróleo bombando, final dos anos 90. Início dos anos 2000. Tu tem que pegar o contexto internacional que no início do século XX, o mundo, a economia global, chuchu, ela tava aqui, ó, nas alturas, tava bombando, tá entendendo? Por quê? Tu tinha um consumo maior, a China tava se tornando, né, o que é a China hoje, então ela tava com um potencial industrial em seu pleno vapor, PIB crescendo de forma absurda, o mundo estava consumindo muito, e nesse contexto as exportações de petróleo disparam e mais grana entra para o caixa venezuelano. Então tu tinha essa grana para investir em programas sociais, tá? E lógico, né, a ideia do Chávez investir nesses programas sociais era conseguir, né, o apoio popular e, consequentemente, se perpetuar no poder. A lógica era essa. Além disso, o chavismo vai se pautar nas estatizações. Olha só, a gente vai ter a estatização, por exemplo, da PDVSA, que é a empresa petrolífera, né? Passa a ser estatal. A gente tem da CAMTV, que era a principal rede de TV venezuelana, ela vai ser, né, TV e, enfim, né, meio de comunicação, ela vai ser estatizada. A gente vai ter a estatização da CADAF, que era do setor energético, tudo vai passando para o Estado. Então tu tem uma política contrária ao que era a cartilha neoliberal dos anos 80 e 90. E, né, política de importações. Essa política de importações, ela vai ser importante, por exemplo, no que diz respeito, que a gente estava discutindo antes, à questão de alimentos. Então tu tinha muito alimento importado.
tá? Aqui até, aliás, só deixa eu colocar aqui, ó, dentro dessa questão dos programas sociais que a gente tem, entra aqui também uma política de reforma agrária. Então tu vai ter a desapropriação de latifúndios venezuelanos, e é isso, já vai dar pano para manga, o pessoal já fica enlouquecido. Um outro ponto dentro desses programas sociais é que a gente vai ter a redução da carga horária semanal para 44 horas. Cara, reduziu para 44 horas, que já era muito. Mas enfim, e aí a burguesia empresarial venezuelana, obviamente, fica pé da cara, fica enlouquecida. Chamam manifestações populares, a classe média e alta vai fazer manifestações contra o Hugo Chávez em 2022, olha eu. 2022 ele vai sofrer um golpe, impossível, ele estava morto. Em 2002 ele vai sofrer um golpe, tá? Vai ser destituído do poder, vai ficar alguns dias fora do poder. Esse golpe ele vai ter apoio dos Estados Unidos, vai ter um respaldo dos Estados Unidos, ele fica fora do poder. Só que, da mesma forma que a gente teve nesse momento manifestações contrárias ao Hugo Chávez, especialmente montadas ali pela classe média, especialmente classe alta, a gente vai ter manifestações populares da população mais pobre, né, com menor poder aquisitivo da Venezuela, que vai ser uma parcela muito maior da população, pró-Chávez. E aí ele fica 2 dias fora do poder ali, 2 dias fora do poder, e ele retorna pelos braços do povo. Claro, essa população mais pobre, ela vai recolocar o Hugo Chávez no poder, Chuchu, porque tu tinha todo esse sistema que a gente estava discutindo aqui, ó, de apoio, né, à questão da população de menor poder aquisitivo. Então, ele volta ao poder aclamado pela maior parte da população venezuelana, que era a população mais pobre. E a partir do momento que ele retorna ao poder, ele começa a desenvolver um aparelhamento do exército venezuelano para garantir o apoio das forças armadas do país, ao mesmo tempo que ele vai criar grupos paramilitares para tentar inibir qualquer nova tentativa de golpe. Então ele vai se armando tanto de forma mais, estatizada, né, pelo exército, quanto com grupos paramilitares, certo? E um ponto importante que a gente vai ter nesse processo é a aproximação da Venezuela com a Rússia. Então, muito do armamento, né, equipamento para o exército, para esses grupos paramilitares, vem da Rússia. Então, tu tem um elo de aproximação entre a Venezuela e a Rússia. É óbvio, a Rússia, nos anos 2000, já está começando a ter um crescimento econômico, já tem o Vladimir Putin no comando da Rússia e já vem voltando a ser, mais uma vez, uma pedra do sapato dos Estados Unidos. Tá? É nesse contexto que, por exemplo, em 2004, a gente tem a criação da ALBA, Aliança Bolivariana das Américas. Chuchu, a ALBA, ela surge ali no intuito do Hugo Chávez de criar um bloco econômico, mas um bloco econômico diferente do que a gente estava percebendo em outros semelhantes, como Mercosul, União Europeia, NAFTA na época, né? Que era o seguinte, era uma relação muito mais vinculada a um processo de trocas com valores subsidiados. Então tu tinha, formando a ALBA, Venezuela, normal, né? Ideia do Hugo Chávez, Venezuela, né? Tu tinha Cuba. Pô, mas o que Cuba, embargada pelos Estados Unidos, o que Cuba tinha a oferecer? Questões de serviços de saúde, né? Educação. A Venezuela vendia com preços muito subsidiados petróleo e em troca recebia serviços médicos, educacionais, né? Mão de obra qualificada. Além de Venezuela e Cuba, tu tinha, né? Depois ingressaram ali Bolívia, Equador, Nicarágua, São Vicente e algumas outras ilhotas ali da região do Caribe. Tá? Mas o elo aqui, Venezuela, Cuba, Bolívia, Equador, Nicarágua, são os principais países que vão fazer parte da ALBA. Mas ela se inicia exatamente a partir da relação entre esses dois carinhas aqui. Tá?
Nos anos seguintes, ali, 2005, 2006 e por aí vai, a gente tem a Revolução Bolivariana, que eu coloquei aqui como título do nosso slide, que o Hugo Chávez vai chamar de o socialismo do século XXI, ou um socialismo de Estado, digamos assim. E aí ele passa, o governo venezuelano, na figura do Hugo Chávez, passa a controlar as áreas de produção de petróleo cada vez mais, as exportações, né? E essa Revolução Bolivariana, ela vai ter um apoio da Rússia, quando eles compravam armas, equipamentos, vai ter o apoio de Cuba, vai ter apoio da China. Cara, olha só, a China e a Venezuela vão lançar um satélite em parceria. Então, tu tem essa aproximação gradual, né? O fato é que a gente está pensando um contexto de fortalecimento político, e durante todo esse momento, tudo que eu estou falando para vocês, a Venezuela está dali exportar petróleo, principalmente para os Estados Unidos. Tu tinha o Hugo Chávez no discurso contra os Estados Unidos, o grande inimigo, não sei o quê, mas vendendo petróleo para eles. Os Estados Unidos querendo retomar, né, a extração privatizada do petróleo venezuelano, tirada das mãos do governo, dada pela PSA, foi estatizada, que a gente falou. Só que, cara, o fato é que nem tudo são flores, porque aí, 2008, a gente vai ter a crise, o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos. E aqui a gente vai ter consequências. A gente sabe que essa crise econômica de 2008, que estoura nos Estados Unidos, ela tem consequências globais, né? Então ela vai impactar a economia da União Europeia, a gente fala dos PIGs da União Europeia, a gente vai ter influência na economia chinesa, desacelera a economia chinesa, afeta a economia brasileira, pouco depois, por 2013, 2014, vai afetar a economia brasileira e tal, mas impacta diretamente na economia venezuelana também. Essa crise de 2008, ela, no momento que está estourando nos Estados Unidos, e a Venezuela, sendo um grande exportador de petróleo, sobretudo para os Estados Unidos, tem a sua economia extremamente impactada. Tá? O que acontece? A partir da crise de 2008, a gente vai ter gradualmente a queda das exportações, petróleo, né? Obviamente uma queda no PIB gradual do país, e aí tu vai pensar, pô, mas e aquelas políticas de importação? E vai dar bom? Não vai. Não vai. Desvalorização do Bolívar, que é a moeda venezuelana, diminuição da oferta de alimentos, olha aqui, as importações, sobretudo de alimentos, de tudo, né? Talvez esse seja um dos grandes problemas que a gente teve na Venezuela durante esse momento do Chávez, foi o pouco investimento em uma produção industrial nacional, de alimento, enfim, de bens de primeira necessidade. A indústria venezuelana não sofreu um investimento pesado, né, como poderia ter sido feito. Como tu tinha muita grana entrando fácil com a venda, com a exportação de petróleo, se aplicou essa política de importações que a gente mencionou antes. Então, o que a população venezuelana consumia, em grande parte, era tudo importado. Era vendido com preços subsidiados pelo Estado, mas era isso, era uma política de importação. No momento que eu tenho a grana que entrava no país, as divisas que entravam no país diminuindo, eu começo a afetar essa política de importações. E aí, produtos escassos, o preço sobe, a gente começa a ter um aumento da inflação, né, Chuchu? Beleza? E nesse contexto, a gente vai ter, em 2012, Venezuela ingressando no Mercosul. Chuchu, na época deu toda uma treta. Fernando Lugo, do Paraguai, ele vai sofrer um impeachment, e aí foi um momento que o Paraguai foi tirado temporariamente do Mercosul, e foi nesse intervalo ali, pá, que a galera meteu-lhe a Venezuela para dentro, e ela passa a ser um quinto membro do Mercosul. Lembra que os membros originais são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E aí o Mercosul passa a ter um quinto membro, que é a Venezuela. Então ela vai ingressar no Mercosul em 2012. Aguarde os cenas do próximo episódio. Tem coisa para falar do Mercosul ainda em Venezuela. Calma no teu coração. Beleza? Bom, o fato é que a Venezuela estava no Mercosul, e por um lado é interessante, né? Porque, querendo ou não, país que passou a fazer parte do Mercosul, o país com as maiores reservas de petróleo do mundo. Nesse mesmo ano, a gente teve eleições
na Venezuela, certo? Hugo Chávez ganha com a margem apertada aí do Henrique Capriles, tá? 55% dos votos para o Hugo Chávez e o restante ali para o Capriles. Então, assim, e esse é um ponto importante, tu tem eleições sendo feitas de forma recorrente na Venezuela, inclusive agora com o Nicolás Maduro, tá? A legitimidade dessas eleições é o que a gente pode discutir, mas elas são feitas, beleza? Bom, fato. 2013, né? Hugo Chávez dá uma morridinha, certo? No momento que ele vai tá com câncer, ele vai fazer tratamento em Cuba, enfim, mas enfim, estava num estágio bem avançado. E no momento que ele morre, assume Nicolás Maduro. Assume Nicolás Maduro, tá aqui ele, o atual mandatário da Venezuela, certo? Que era vice do Hugo Chávez. E nesse momento a gente já começa a perceber na Venezuela, ali por 2013, uma crise de abastecimento. Então, nos mercados venezuelanos, já começava mercados populares venezuelanos, começava a faltar trigo, frango, milho, papel higiênico já não tinha mais, coisa importada, né? Então, tipo, começou a entrar numa situação bem caótica. E em 2014, essa crise de abastecimento se intensifica, gera fortes manifestações pelo país. Tu tinha a oposição, né? Agora o Nicolás Maduro. Então vamos colocar aqui, ó. Pá, isso aqui tu não pode esquecer, tá? Chuchu, saiu Chaves, entrou o Kiko. Desculpa. Piada boba de quem é velho, tá? Referência de velho. Vai entrar Nicolás Maduro, que dá para dizer que estava meio verde para o cargo. Desculpa, tá? Perdão, seriedade. Fala que é sério. Mas enfim, o Maduro não tinha, longe assim, cara, e isso é um ponto importante, o Maduro não tinha o mesmo, como é que eu vou dizer, a mesma empatia que o Hugo Chávez tinha, não tinha o mesmo carisma, né, que o Hugo Chávez tinha. Tanto que no início o Maduro começa a falar que via o Hugo Chávez, que quem estava passando as dicas para ele comandar a Venezuela era o Hugo Chávez, através de imagens que o Maduro via do Chávez na parede, só com as manchas de sujeira no vidro. O Maduro já dizia, ó, é o Hugo Chávez está vindo aqui falar comigo. Os passarinhos que vinham cantar no ombro do Nicolás Maduro, ele dizia o seguinte, ó, o Hugo Chávez me contou. Cara, né, mas enfim, ele tinha que buscar a figura do Chávez para ter um certo respaldo entre a maior parte da população mais pobre do país. Tanto que quando a gente tem essas manifestações que eu estava falando para vocês aqui, a gente vai ter a oposição ao Nicolás Maduro é a classe média e alta, que a gente teve lá antes, que a gente falou do Hugo Chávez, em 2002, e quem estava a favor do governo era a população mais pobre. Então, o Maduro ele tinha que se apoiar nessa ideia do Hugo Chávez, certo? E um ponto que vale a pena ressaltar é que aqui, ó, em 2013, a gente vai ter eleições, tá? O Nicolás Maduro ele assume como vice no primeiro momento do Chávez, mas a Constituição venezuelana, ela obriga eleições se o presidente morre. Então, claro, o vice assume de forma interina ali e tal, mas tem que fazer eleições. E as eleições de 2013, o Maduro ganha. Ele vai concorrer com o Henrique Capriles, né, que concorreu na eleição lá que a gente falou antes, com o Hugo Chávez. O Maduro ganha do Capriles, o Capriles não reconhece as eleições e cadeia para ele, tá? Ele vai acabar sendo preso. E o fato é que aquela crise que a gente falou, os efeitos da crise econômica de 2008 nos Estados Unidos, começam a afetar muito a economia venezuelana. E o grande ponto aqui que eu quero que vocês se liguem, Chuchu, é que esse impacto que a gente vai ter se dá principalmente por conta da questão do petróleo. Então, o preço do barril do petróleo começa a despencar. Tá? Por quê? Os Estados Unidos, em crise econômica, né, ali em 2008 e tal, começa a buscar alternativas à importação de petróleo, certo? Então, deixa eu colocar aqui que isso aqui é importantíssimo. Os Estados Unidos, nesse momento pós-crise econômica de 2008, ele está buscando alternativas à importação de petróleo.
E aí começa a febre do xisto nos Estados Unidos. O xisto, que é um combustível, né, é uma rocha, xisto betuminoso, que é uma rocha sedimentada. Na verdade, o xisto é a rocha metamórfica originária do folhélio pirobituminoso. Folhélio pirobituminoso é a rocha sedimentar, mas que contém uma série de matéria orgânica e tal, e que tu consegue usar a partir daí do folhélio, ou como se ficou popularizado pela mídia o xisto, tu consegue produzir um gás semelhante ao gás natural, né? E um óleo que substitui muito bem, aliás, o petróleo, saca? Então, no momento que os Estados Unidos estão investindo em óleo e gás de xisto, eles diminuem consideravelmente as importações de petróleo, especialmente da Venezuela. Os Estados Unidos se tornam um grande produtor de petróleo, né? No caso, abre parênteses, óleo de xisto. E aí a Venezuela o preço do barril de petróleo começa a diminuir, a Venezuela busca outro comprador, outro importador, vai vender muito petróleo para a China, mas o preço do barril de petróleo nesse momento, chuchuzinho, esse que eu quero que tu te ligue, começa a despencar. Então tu tinha ali em 2014, por exemplo, o preço do barril de petróleo era uns $100. 2016 já estava em 25, 2017 ficou ali acho que em torno de 30 e poucos dólares. Então o preço caiu bastante. E no momento, cara, que isso acontece, a entrada de divisas para a Venezuela cai. E aí que tu começa a ter essa situação toda que a gente está discutindo agora. 2015 a gente vai ter mais violência, mais inflação, porque a situação vai se avolumando. Nesse contexto, né, começa lá toda a disputa por Esequibo. Começa não, né? Já vinha de longa data, mas enfim, aqui ela vai servir, né, como um argumento. Então o governo vai dizer, olha só, tira a visão da crise de violência, inflação, tal. Temos que reivindicar Esequibo da Guiana. Então meio que uma cortina de fumaça. Nesse contexto de 2015, a gente tinha, por exemplo, essa crise de abastecimento que vai se prolongando, 2014, 15, 16 e tal. 2015 a gente tinha, por exemplo, 30% dos produtos essenciais para qualquer um estavam em falta, né? A gente tem uma inflação de 180% ao ano. Então, uma situação muito caótica que estava se desenhando em 2015. E, claro, a violência aumenta porque a criminalidade aumenta pela situação caótica que o país vive, certo? Chuchu, 2016, basicamente, né, fazendo uma paródia aí de Velozes e Furiosos, mais violência, mais inflação. As coisas continuam acontecendo. A inflação na Venezuela aqui aumentou, a violência aumenta. A gente tem, né, em 2016, a Venezuela sendo suspensa do Mercosul. Deixa eu mudar isso aqui para não ficar confuso, tá? Preço do barril de petróleo, vou colocar aqui do lado, ó. Diminui. A Venezuela suspensa, ela não é expulsa, cuida. Já teve muita questão de prova de vestibular aí que colocou assim, em 2016 a Venezuela foi expulsa do Mercosul. Nananina não, ela ainda é membro, está suspensa, tá de castigo. Mas é membro. Por que ela vai ser suspensa? A gente teve em 98, no Mercosul, a assinatura do protocolo de Ushuaia, tá? 1998, que é a cláusula democrática do Mercosul, ou seja, de acordo com o protocolo de Ushuaia, apenas países com governos eleitos democraticamente podem ser membros efetivos do Mercosul. E aí tu já tinha toda a questão, né, das discussões, né, sobre fraudes nas eleições venezuelanas, lá o opositor do Maduro que foi preso ali, que a gente falou em 2013, do Capriles, e, enfim, perseguição à oposição, e tudo isso foi enfraquecendo a visão de uma democracia na Venezuela. E aí, em 2016, os membros do Mercosul falaram o seguinte, olha só, a Venezuela não está cumprindo o protocolo de Ushuaia, então ela está suspensa. Friso, suspensa. Atenção, repito, suspensa. Não confunde depois, na hora da prova tu não erra, tá? Beleza? E pelo jeito, pelo andar da carruagem, vai demorar um tempinho ainda para ela voltar a ser membro efetivo. Mas o fato é esse. Bom, o que acontece? A partir daí, 2017, olha aí, ó, olha aí, olha ele. Vou apagar aqui para não deixar tudo amassado.
Protocolo de Ushuaia em 1998, tá? Beleza. 2017, a gente vai ter violência e inflação, desafio em Caracas. Situação não melhora em nada. Segundo a ONU, a Venezuela passa a vivenciar uma crise humanitária. Tu já está tendo uma saída significativa de população venezuelana do país, né? Segundo o FMI, a inflação da Venezuela em 2017 foi algo em torno de 2.200% ao ano. Tá? Então olha como aumentou bem. A gente falou antes que ali em 2015 foi de 180%. Agora 2.200% ao ano. A situação vai se tornando cada vez mais caótica. E nesse ano de 2017, o Maduro ele vai convocar uma Assembleia Constituinte. Vai querer criar uma nova Constituição. Ou seja, uma Constituição que substituiria aquela última lá do Hugo Chávez. E aí, peraí, como assim? Né? Mas o Hugo Chávez, tu vai mudar a Constituição de Chávez? Pô, Maduro, como assim? O fato, tá, é que não rola essa Assembleia Constituinte e se mantém a Constituição de 99, lá do Hugo Chávez. Beleza? Chuchu, mas o que acontece? A situação está ficando completamente um pandemônio na Venezuela. Então tu tem uma desvalorização gigantesca. Talvez vocês lembrem de algumas imagens, pessoal chegando para comprar alguma coisa no mercado com um carrinho cheio de dinheiro, dada a desvalorização do Bolívar, uma inflação galopante, né? 2.200% ao ano foi a inflação que a gente teve no Brasil no final dos anos 80 e início dos 90. Eu me lembro desse momento e era completamente tenebroso, surreal. E ela vai aumentar ainda mais na Venezuela. Fato, 2018 a gente vai ter eleições, tá? Rolam eleições ali. Nessas eleições o Maduro vai ser reeleito presidente, mas uma eleição muito discutível. Porque assim, tu vai ter nessas eleições de 2008 os candidatos de oposição impedidos de concorrer. Tu vai ter boicote por parte da oposição. Quem ainda não foi preso da oposição, né, começou a boicotar a eleição. Teve o recorde de abstenção. A galera praticamente não foi. Venezuela, o voto não é obrigatório. Né? A gente vai ter a Assembleia Nacional não reconhecendo o mandato do Maduro. Beleza? Na Assembleia Nacional, quem vai ser colocado como presidente dela é esse carinha aqui, o Juan Guaidó. E aí, isso é um ponto importante, né? Olha só a figura que ele tem na mão aqui. Ele está ali com a figura do Simão Bolívar, figura histórica importantíssima no processo de independência da Venezuela, enfim, de vários países aqui da América Latina. Tem várias fotos do Hugo Chávez com o Bolívar ali de símbolo, tem foto do Maduro com um quadro do Bolívar atrás, enfim, é uma figura emblemática que a gente vai ter. Então a gente está pensando numa situação que é uma crise política, é uma crise econômica, é uma crise social na Venezuela, e tudo isso que a gente está vendo, tu soma um outro elemento que é importantíssimo, que são os embargos econômicos sobre a Venezuela, embargos esses promovidos por quem? Sim, Salabim, Bim, Estados Unidos da América. Os embargos econômicos impostos à Venezuela, que foram alguns, a gente teve em 2015, a gente teve em 2017, a gente teve em 2018, a gente teve em 2019, tá? Em 2019 a gente vai ter, vou colocar aqui em verde, sanções econômicas totais sobre a Venezuela, impostas pelos Estados Unidos, tá? Então, tem e aí, dentro desse contexto de sanções econômicas totais, esses embargos recorrentes, da tentativa dos Estados Unidos de isolar a economia, né, economicamente a Venezuela, melhor dizendo, é que a Venezuela começa a se aproximar, por exemplo, do Irã. Então, hoje, uma das principais redes de supermercados que a gente tem na Venezuela é iraniana. Por quê? Porque o Irã também vai sofrer essas sanções, esses embargos, e aí no momento tem vários países embargados, sofrendo sanções econômicas para os Estados Unidos, e esses caras vão começar
a se aproximar economicamente. Então tu vai ter o vínculo Venezuela e Irã. Cara, olha a doideira, né? Porque tu vai colocando um monte de gente nesse balaio de países embargados. O fato é que, e aliás, nesse contexto de 2018, é criado o Petro, que é uma criptomoeda venezuelana. Então, uma tentativa de burlar esse embargo econômico, né? O Maduro, em 2018, criou o Petro, que é uma criptomoeda. Não vingou, tá? Só para dizer, não vingou. E em 2019, a gente vai ter o Guaidó, esse aqui mesmo, se declarando presidente interino da Venezuela. What? Como assim presidente interino da Venezuela? Como assim presidente? Chuchu, presidente. O Guaidó vai dizer o seguinte, não. Quem é presidente da Venezuela, como ele era o presidente da Assembleia Nacional, por exemplo, como quem é presidente da Venezuela sou eu. E ele vai ter um reconhecimento de vários países. Na época tu vai ter Estados Unidos reconhece ele, países da União Europeia vão reconhecer o Guaidó como presidente. O presidente do Chile, na época, reconhece. O seu Jair, aqui no Brasil, também reconhece o Guaidó. E aí tu tem um país, que é a Venezuela, com 2 presidentes, mas com a governabilidade do Guaidó, 0. Ele é reconhecido internacionalmente, mas ele não manda nada, tá entendendo? E o Maduro tá lá como presidente, enfim, né, dito que ganhou das eleições ali e tal, mas também com uma série de instabilidades no país. Tanto é que tu tem muitas reservas internacionais da Venezuela que estão no exterior, por exemplo, em bancos europeus, e quem vai ter acesso a essas reservas não vai ser o Maduro, vai ser o Guaidó. Então, muito dinheiro da Venezuela foi passado para o Guaidó porque esses países europeus reconheciam ele como presidente naquele momento. E dinheiro esse que, em boa parte, não chegou na Venezuela. Hoje o Guaidó vive muito bem nos Estados Unidos, né? Tranquilamente lá. O fato, Chuchu, é que a gente vai ter em 2019 a inflação gigantesca. Segundo o governo venezuelano, em 2019 a inflação foi de 10.000%. 10.000% ao ano. Segundo o FMI, foi de 200.000%. Tá? Então, fica ali entre 10.000% e 200.000%. Nenhuma é boa, tá? Mas o fato é que enfim, tá uma situação, né, extremamente decadente da Venezuela e a galera, obviamente, muito da população venezuelana está indo embora. O fato é que a economia venezuelana ela vai se tornando cada vez mais dependente da Rússia, da China, para quem vai pedir uma série de empréstimos, não vai mais pedir empréstimo para o FMI, obviamente. Né? A gente vai ter aí a participação do novo Banco de Desenvolvimento, dos BRICS, tendo um papel nesses empréstimos, e fortalecendo cada vez mais, especialmente essa aproximação com a China. A crise migratória venezuelana vem em decorrência disso, né? De toda essa doideira que está acontecendo no país. Hoje a gente tem uma das maiores crises de deslocamentos do mundo, são mais de 6 milhões de refugiados, tá? Imigrantes venezuelanos ao redor do mundo, mais de 800 mil solicitantes de refúgio da Venezuela no mundo. O país que mais vai receber esses caras é a Colômbia, cuidado. Tem uma série de países que mais recebe venezuelanos, é Colômbia, a gente vai falar ali, né, dos Estados Unidos, a gente vai falar de Equador, a gente vai falar de Peru, Chile. O Brasil não é um país que tá assim, nossa, né, tem muita gente que diz assim, muita questão de prova, diz que o Brasil foi o país que mais recebeu venezuelanos. Não, tá? Lembra que vai ter aqui, ó, uma galerinha, Peru, Colômbia, né, receberam infinitamente mais que a gente. Pô, o Chile, que é longe pra caramba da Venezuela, né? Venezuela, os Estados Unidos também, receberam muito mais do que a gente, que faz fronteira. Pô, a gente falou pra caralho ali na divisa com a Venezuela, certo? Então a gente tem uma crise migratória. Então, pô, olha só que loucura. É crise política, é crise econômica, é crise social, é crise migratória. E aí, a gente vai ter, recentemente, 2023, a questão de Esequibo. De novo, ela volta à tona em cada grande momento de instabilidade. E aí, lembrando, a gente ia ter eleições em 2024. O Maduro, lá em 2023, essa questão aqui, ela volta à tona em 2023 na Venezuela, né? Porque tu já tinha visto, já tinha ali que a ideia das eleições que aconteceriam em 2024.
E aí, para tentar, né, mostrar o poder, mostrar o fortalecimento das decisões políticas venezuelanas, o Maduro chama na chincha de novo a questão de Esequibo. Não vou aprofundar isso porque nós temos, ó, já apareceu ali do lado, né, a aula sobre disputa territorial de Esequibo entre Guiana e Venezuela. Chuchu, vai lá, dá uma olhadinha, tem aula específica, bonitinha lá, te diverte lá. Não vou aprofundar. Mas, de novo, como um pano de fumaça, como uma cortina de fumaça, né, para essas questões, debates, instabilidades democráticas que a Venezuela vive. O fato é que rolaram as eleições agora, 2024, né? Aconteceram em 28 de julho de 2024, na meiuca do ano. E aí o que rolou? Antes da votação, né, a Maria Corina Machado, que talvez é a principal líder da oposição da Venezuela, ela foi desqualificada como candidata. Aí ela colocou a Corina Iores como substituta, que também não conseguiu ser registrada para a candidatura, para as eleições, e foi montada a chapa com esse carinha aqui, que é o Edmundo Gonzalez. Então estava ele como candidato a presidente e a Maria Corina Machado como vice. Então, se tu reparou, já viu as imagens das eleições da Venezuela 2024, estava lá ela e ele com os braços levantados, aquela coisa toda. Mas, claro, obviamente, ela, né, como a grande liderança, ele mais como o cara que estava ali, né, o boi de piranha, para ser colocado como presidente. Só que o problema, Chuchu, é que a essa altura do campeonato a gente tem o Nicolás Maduro controlando os 3 poderes do Estado. Controla o legislativo, controla o executivo, tem o controle judicial, controla os órgãos eleitorais, né? O exército tá junto ao Maduro. Pra você ter uma ideia, Venezuela hoje tem mais generais do que todos os países da OTAN juntos. E muito do fortalecimento que a gente vai ter do exército brasileiro, olha eu. Freud explica. Mas enfim, o fortalecimento que a gente vai ter do exército venezuelano durante o governo Maduro foi exatamente para ter, né, esse suporte. Chuchu, muito do governo Maduro vai se dar a ideia de fornecer o controle de áreas fundamentais, de áreas básicas para generais do exército venezuelano. Então, assim, tu tem generais do exército venezuelano no comando de empresas que vão trabalhar com a venda de alimentos, com a questão de energia, com a questão de saúde, com a questão de petróleo. Então esses caras foram sendo colocados nesses cargos aí em setores particulares e tal, em algumas estatais também, e com certeza tu tem esses caras se vinculando, fechando com o governo, né? Então o exército ele vai estar, especialmente essa elite hierárquica do exército, tá junto com o Maduro porque ganha muita grana a partir do momento que o Maduro tá no poder. Bom, fato. Resultado das eleições de 2024, o Conselho Nacional Eleitoral, comandado pelo Maduro, declarou que o Maduro obteve 51,2% dos votos contra 44,2% do Edmundo Gonzalez, um rapazinho aqui da direita, tá? Isso com 80% das urnas apuradas. Só que assim, a gente tem as urnas apuradas, urnas eletrônicas na Venezuela, e tu tem a impressão de atas no final das eleições. Então sai o papelzinho ali com as votações. Só que o problema é que boa parte dessas atas não foi ofertada para o público, foi mostrada para a população. Então, pô, cadê elas? E aí, nisso, como o Conselho Nacional Eleitoral não mostra essas atas, a gente vai ter a Maria Corina Machado afirmando que o Gonzalez teria recebido ali, olha só, 6,27 milhões de votos, enquanto o Maduro teria só 2,7 milhões. Ou seja, que quem teria se saído vitorioso dessas eleições seria a oposição, seria a chapa Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado. E que ela teria, né, de acordo com ela, a oposição, melhor dizendo, teria 73,2% das atas de votação. Ué, né? Oposição tem as atas, o Conselho Nacional Eleitoral não tem as atas, não tem, como é que é? O fato é que até agora essas atas não apareceram.
Então, tu foi colocando a responsabilidade. Aí o Nicolás Maduro colocou na baila que a culpa ali da transmissão dos dados das urnas não foi feita de forma efetiva, total, porque houve um ataque hacker por parte de Elon Musk, jogou o Musk no... enfim, Elon Musk também é outro jaguar. E essa confusão toda, vários países vão reconhecer a vitória do Maduro nas eleições. Da mesma forma que outros vão reconhecer o González. Tá entendendo? E a gente vai ter, né, um mandato de prisão do Edmundo González, alegando que a oposição não deveria ter essas atas, tá? E ele vai dar o pinote e se exila na Espanha. Tá? Então hoje, no momento que eu estou gravando essa aula, Edmundo González está na Espanha. E a tendência dele é não voltar, porque provavelmente se ele voltar, botar o pé na Venezuela, ele vai ser preso. A Maria Corina Machado não se sabe. Sabe-se que ela está na Venezuela, mas ela está escondida, obviamente. Eu coloquei aqui, olha só os países que reconheceram o Maduro. São as bolotinhas azuis aqui, ó. Tá? Então, na hora, ó, Rússia reconhece, China reconhece, Irã reconhece, Bolívia vai reconhecer, Cuba reconhece e tal. Tem a galera que não vai reconhecer, que está com a bolinha vermelha, Estados Unidos, Argentina, vermelha, obviamente não vai reconhecer. E em amarelo aqui, ó, que não tomaram posição definitiva. Até o momento que eu estou gravando essa aula, o governo brasileiro ainda não reconheceu, né, nem a vitória do Edmundo González e muito menos a vitória do Nicolás Maduro. O Brasil está ali. E o Brasil tem um ponto importante, né? Ele está, Chuchu, nessa berlinda, né, cara, é uma situação como um país importantíssimo na geopolítica regional. O Brasil tá buscando uma alternativa ali e não está encontrando, tá? O Brasil está passando um perrengue danado. Um ponto importante que eu até me passei aqui, eu vou ter que voltar um pouquinho, é que, deixa eu voltar aqui, a gente teve em 2023 o Acordo de Barbados. Acordo de Barbados. Tá? Ué, mas por que Acordo de Barbados se um é bigodudo, o outro não tem nada? Não, Chuchu, foi feito em Barbados. Que basicamente foi o encontro entre a situação e a oposição do governo venezuelano, né, para discutir as eleições, isso aqui em 2023, deixa eu colocar aqui do lado, em 2023, na ideia de discutir e dizer assim, ó, as eleições vão ser eleições limpas, justas e tal. Deu errado. E essa é uma das críticas da oposição, né? Tá lá, o governo Maduro não cumpriu o que foi colocado no Acordo de Barbados. Tá? Bom, Chuchuzinho, e aí a situação é essa, né? Caos. A gente continua tendo uma crise migratória venezuelana. A inflação na Venezuela diminuiu nos últimos tempos, nos últimos anos. Então o Maduro conseguiu reverter. Aqui, ó, coloquei ó, uma figura do Bolívar lá no fundo, ó, que eu falei para vocês. Conseguiu diminuir. A gente tem uma inflação gigantesca na Venezuela, mas bem menos que aqueles 10.000% que a gente teve no auge. Tá? Mas a situação ainda é caótica. Vamos terminar nossa aula com uns exercícios maravilhindos. Eu coloquei aqui quatro olhos. Então vamos começar com esse aqui do Enem PPL. Olha só. A luta da águia contra o dragão na América Latina. Já pegou a manha, né? No recaldo da crise de 2008, as instituições financeiras chinesas, o Banco de Desenvolvimento da China e o Banco de Exportações e de Importação da China, ofereceram crédito aos países latino-americanos, que encontravam dificuldades para obter empréstimos nos mercados internacionais, como a Venezuela e a Argentina. Argentina pré-Javier Milei, né? E o Equador. Mais flexível que os Estados Unidos, a China ofereceu a possibilidade de ser paga em commodities. Adivinha qual commodity que ela queria da Venezuela? Começa com P e termina com tróleo. Essa forma permitiu ao país garantir o suprimento de recursos naturais necessário para atender o apetite crescente da sua classe média. Essa estratégia ganha-ganha deu frutos. Beleza. Para os países latino-americanos mencionados, Venezuela, Argentina e Equador, a estratégia chinesa apresentada na reportagem resultou no quê? Realinhamento da parceria militar. Não tem uma parceria militar aqui não, tá? A questão é grana, bufunfa. Ampliação do protecionismo tarifário. Protecionismo tarifário, Chuchu, a gente está pensando basicamente a questão de impostos de importação e exportação. Uma ampliação do protecionismo também não rolou, não foi esse o elemento aqui, tá? Redução da dependência tecnológica também não é o elemento.
Endurecimento da legislação ambiental. Tipo, Argentina, Venezuela e Equador cuidem do meio ambiente, a China vai dizer isso? Não. Redirecionamento do comércio externo. Opa! Então eu começo a ter países na América do Sul aqui que vão passar a mandar as suas exportações agora para um país da Ásia, do leste asiático, que é a China. Diminuindo as exportações, por exemplo, para os Estados Unidos, Europa e por aí vai. Legal. Letra E. Letra E. Pô, baita questãozinha do Enem PPL, hein? Linda. Vamos fazer mais uma? Unesp. Olha aí. Unesp. Chuchu. Pô, aquela, nem preciso falar, né? Aquela regrinha aqui do Papo de Gel, né? Tu para o vídeo, faz a resposta, aperta o play e vê se deu certo aí. Ó, em 3/4 de 2017, o jornal El País publicou matéria que pode ser assim resumida. Os países não têm poder político sobre os demais estados partes, mas possuem ferramentas para tentar reconduzir a situação de um membro, caso esse se afaste dos princípios do Tratado de Assunção, lá de 91. O Tratado de Assunção é o que cria o Mercosul. Nessa perspectiva, insere-se a aplicação da cláusula democrática do bloco sobre... Qual é a cláusula democrática do bloco? E a gente já sabe que é Mercosul. Falou, chuchuzinho, olha aqui, falou em tratado de Assunção, a gente está falando de Mercosul. Não tem querer. Qual é a cláusula democrática? Protocolo de Ushuaia, meu bem. Em função da crise política, institucional, social, econômica, de abastecimento e econômica, migratória, que atravessa o país. Tá. As lacunas do texto devem ser preenchidas por NAFTA, ALAD, Mercosul é legal, ia arriscar Mercosul, não, peraí, Mercosul bateu, se é Tratado de Assunção é Mercosul, beleza, mas aí, a questão aqui é a suspensão da Bolívia ou da Venezuela? Ô, Nesp, essa aqui é barbada, hein? Essa aqui é fácil demais. E é 2017, né? Lembra que a suspensão foi 2016, ano anterior. Beijo. Essa aqui foi dada. Penúltima questãozinha. A onda migratória da Venezuela é consequência de um enorme colapso. Talvez seja um termo mais perfeito para o que foi a Venezuela aí naquelas décadas que a gente falou, que ocorreu entre os anos de 2013 e 2021. Reduziu o PIB do país em mais de 75% e causou a saída até o momento de 7 milhões de pessoas. Beleza. Minha outra fonte que eu coloquei tinha 6 milhões. O Acnur coloca 6 milhões de pessoas. Eu vou pelo Acnur, tá? Dessas, cerca de 6 milhões estão em países da América Latina e do Caribe. Essa chegada massiva de imigrantes venezuelanos, que em muitos casos necessitam de atenção imediata, incluindo as questões mais básicas como alimentação, abrigo, remédios, vacina, educação para as crianças, teve um impacto significativo nos países receptores. Isso ocorreu porque essas nações tiveram que fazer um esforço significativo para receber recém-chegados. Nem todos os países, tá? Os países que vão receber mais migrantes venezuelanos, sim. Colômbia, Peru, ok. O texto cita um movimento migratório em massa ocorrido na Venezuela no século XXI. Sobre isso, marca a alternativa que aponta o principal motivo dessa migração. É um motivo religioso? O MG, Universidade Estadual de Minas Gerais, meu pai, pô, isso aqui é um abraço de mãe, de tão fácil que é essa questão. Pela madrugada, tá? Conflito armado, desastre ambiental religioso não vale. Última. Acampamentos de imigrantes. Muda a cor da caneta, Chuchu. Enquanto vocês respondem aí, eu vou mudar a cor da caneta. Vamos de laranjinha. Acampamentos de imigrantes vindos da Venezuela foram destruídos por brasileiros em 18/8/2018 em Pacaraima, lá em Roraima, divisa com a Venezuela, na fronteira com o país vizinho, que sofre com a crise humanitária e econômica. O texto expressa uma ação de patriarcado
Hã? Reconhece... Que? Não. B. Terrorismo. Intimidando o Estado para tomar o poder. What? C. Nepotismo. Nepotismo. Bom, o cara que fez essa questão estava muito inspirado ou bêbado. Exercido pelo poder público estadual. Coronelismo. Praticado por uma elite urbana. Xenofobia. Antipatia pelo que vem de fora. Pela madrugada. Cara, parabéns pro cara que montou as alternativas aqui, porque se puxou muito. Claro, é uma xenofobia bem tupiniquim, né? Chuchu, óbvio, em Pacaraima, Boa Vista, lá em Roraima, a situação foi muito mais caótica. Isso porque é a porta de entrada desses venezuelanos. Então tu vai criar uma situação muito mais estressante e tal para a população de lá. Agora, sim, né? É xenofobia. Tu tem uma xenofobia muito forte. Tanto que na época tu teve governos municipais de alguns municípios de Roraima que alugavam ônibus e tal e mandavam esses imigrantes venezuelanos para outros países, para outros estados aqui do Brasil, né? Espalhando os caras. Então isso é xenofobia. Querendo ou não, né? É xenofobia. Uma antipatia por que vem de fora. Certinho? Bom, chuchuzitos, fechamos nessa aula. Pô, aulinha massa, de novo, né? Deixa o teu ok ali embaixo. Recomendo a aula sobre Esequibo, eu recomendei, que eu indiquei ali no meio da aula. Outra coisa, se for necessário, faremos uma atualização dessa aula e aí a gente vai trazendo essas questões mais atuais, que são importantes. Pô, por que tem esse aspecto histórico da Venezuela tal? Recente, né? Porque, Chuchu, numa prova de vestibular, de concurso, muitas vezes, para entender o fato atual, a questão vai te cobrar um embasamento recente de alguns aspectos. Então, por isso que a gente fez ali, pegou esse momento, século XXI da Venezuela. Tá bom? Nos encontramos numa próxima aula? Fechou. Então, beijo no teu coração. Até lá.